de pós-graduação e curso de graduação também. Ele é geógrafo, mestre e doutor em geografia e é professor do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. Pesquisador dos grupos Crítica, que é Crise, Trabalho, Capital e Revoltas, e Cosmópolis. E também membro do Instituto Alameda, aqui do Rio, quer dizer, sediado aqui no Rio, que eu sugiro que vocês conheçam. Ele também é coordenador local do núcleo da região metropolitana de Belo Horizonte, do Observatório das Metrópoles. Para quem não conhece o Tiago, eu recomendo também muito a vocês acompanharem o Academia.edu do Tiago. Todo dia praticamente chega lá uma mensagem: Tiago fez upload de mais um texto. Essa semana ele publicou um excelente artigo sobre o Paulo Arantes, e eu queria, sem gastar muito tempo aqui, falar um minutinho sobre isso. Eu conheci o Tiago pelas falas do Paulo Arantes, que eu admiro muito, professor filósofo da USP, que tem uma característica de pensar o nosso tempo, a situação do mundo e do Brasil. E ele tem uma característica hoje que me encanta muito também pela minha idade, que é o seguinte: a gente tem que ir atrás aí da juventude, porque a juventude está produzindo. Então, na verdade, a primeira vez que eu fui falar do Tiago foi através do Paulo Arantes. E o Tiago tem uma característica também que é muito interessante, que é a articulação de autores que ele faz, né? Não só os mais velhos, como Chico de Oliveira, Robert Schwartz, né? E autores internacionais como Robert Kurz e Marcel Yap, filósofo alemão, mas também é impressionante, então, os artigos, os 3 livros, né? Um que a gente usa muito aqui no curso, que é a Condição Periférica de 2020. O Brasil, Catástrofe, Constelações da Destruição que estamos vivendo, e esse que está lançando aqui hoje, Periferias, Reprodução Social Crítica e Urbanização Sem Salário. Só ir na bibliografia, como eu fiz desde a primeira vez que eu li o Tiago, ir na bibliografia e baixar os textos, teses, dissertações, artigos da turma de jovens que ele anda mobilizando, né? Mesmo as internacionais, como a Verônica Gago, mas a Ludmila Abílio, o Gabriel Feltran, a Sarah Hall, etc. Então, você fica ali, só a bibliografia já é uma coisa impressionante, que é isso. A gente vive numa situação tão complexa do mundo hoje, né? De várias crises, e eu não vou falar sobre o livro, obviamente, mas essa ideia de um encurtamento e rebaixamento das expectativas, né? Os jovens periféricos, as expectativas declinantes, né? Como da minha idade, quer dizer, eu nasci praticamente numa área periférica, mas você tinha um sonho, que ia ser funcionário público, que ia fazer isso e aquilo. E hoje você vive uma situação de rebaixamento de expectativas, como está muito bem documentado aqui no livro que o Tiago está lançando aqui, Periferias, Reprodução Social Crítica e Urbanização Sem Salário, sobre essa situação. Então, acho que não vou falar mais. Espero que a gente possa debater bastante as ideias do Tiago. Ele tem uma leitura muito fina e particular sobre o mundo, sobre o Brasil hoje, né? Vou falar mais uma frasezinha que gosto de falar muito para os meus alunos. Eu acho que quem olha, não esquece do trabalho e das relações do trabalho, erra menos quando está pensando no mundo em transformações tão rápidas como a gente está vivendo. E o Tiago, do meu ponto de vista, nas minhas leituras, tem mais essa vantagem de estar sempre olhando o que está acontecendo com o capitalismo em termos mais gerais, mas também com o trabalho em particular. Muito obrigado, Tiago. Te passo então a palavra. Obrigado, Gabriel. Queria agradecer muito, então, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço e podendo ter essa conversa. Eu costumo brincar que esse é o melhor momento da universidade, né? Acho que é o momento que a gente pode
conversar e fazer aquilo que o Brecht falava, de pensar junto com outras cabeças e deixar algumas cabeças pensarem junto da sua, né? Eu acho isso realmente maravilhoso e é um prazer enorme estar aqui para poder ter essas conversas, esses diálogos com vocês. O Brandão já adiantou um pouco o que eu queria começar falando, que era citar o Paulo Arantes, né? Que tem sido já há algum tempo uma referência muito importante para mim, né? Pelo menos desde 2014, quando eu li o livro dele, O Novo Tempo do Mundo, que saiu naquela data, e eu li o livro e falei assim, bom, ele está completamente errado, né? Ele falava de uma expectativas decrescentes, eu estava nas manifestações de 2013, mas não, claro que as expectativas estão se aumentando, estão largando, né? Bom, passaram-se 2 anos e ficou provado que o Paulo Arantes que estava certo, né? De uma maneira, nós entramos juntos do restante do mundo num regime acelerado de declínio das expectativas, sobretudo por um contexto que eu tento cartografar nos meus livros já há algum tempo, de uma crise do trabalho, né? Uma crise dessa forma historicamente determinada de mediação social que a gente chamou de trabalho, sobre o trabalho assalariado, né? Então, nos 2 livros anteriores, a ideia é um recorte muito mais amplo e geral sobre uma espécie de diagnóstico de tempo, né? da nossa condição, especialmente da nossa condição periférica, do modo como o Brasil se insere no mercado mundial capitalista. E a partir de 2021, quando eu assumi essa posição de professor lá no FMG, eu comecei a fazer uma investigação de caráter etnográfico numa periferia que eu conheço desde 2013. Né? Então, é um território que eu já tenho uma inserção, na época como militante do movimento de moradia, da Belo Horizonte, e que eu fui acompanhando, primeiro como militante, agora como pesquisador, as transformações que estavam acontecendo naquele espaço, né? Transformações bastante radicais e que me instigavam, me colocavam numa posição de tentar explicar, ou pelo menos encontrar alguma razão para esse fenômeno, né? Então, essa pesquisa, né, desse livro, Periferias da Produção Social Crítica e Urbanização Sem Salário, tem aí, está orientado a tentar compreender qual que é a forma de reprodução social que acontece na periferia no contexto de crise, entre o que eu chamo do livro de trabalhadores sem trabalho, né? Essa ideia de trabalhadores sem trabalho opera, funciona como uma provocação, né? Porque são pessoas que dependem ainda de vender sua força de trabalho para poder continuar viva, né? O capitalismo logrou produzir aquilo que o Rothbard chamou de sujeitos monetários sem dinheiro, né? Nossa única forma de sobrevivência passa pelo dinheiro, mas que a gente tem, historicamente, sido bloqueados da forma primordial de acessar esse dinheiro que tem sido o trabalho, para nós, pelo menos nós que não somos donos dos meios de produção, né? Então, eu comecei a perceber em campo essa figura dos trabalhadores sem trabalho e que continuavam precisando de dinheiro para poder sobreviver. E aí encontrando um limite nessa formulação do curso, porque as pessoas estão sobrevivendo com dinheiro, não são completamente sujeitos monetários sem dinheiro, né? Elas têm dinheiro, a questão é como que elas conseguem dinheiro, e não é mais exclusivamente pelo trabalho, não é mais exclusivamente pelo salário, propriamente dito, né? Seria a relação primordial do modo, né, o modo de socialização básica do capitalismo, que, bem de verdade, isso eu tento discutir nos vídeos anteriores, nunca se consolidou plenamente em uma periferia, né, como um país, como o Brasil. Bom, então eu olhando para esse problema que eu vou a campo fazer essa pesquisa etnográfica que envolve campos imersivos, né? Bom, nós estamos aqui na universidade pública, né? Uma série de dificuldades para pesquisa desse tipo, mesmo sendo uma pesquisa dentro do meu município, onde eu atuo, mas pelo tempo de sala de aula, tempo de atividade burocrática. Então, geralmente, quando eu tiro férias, eu vou lá uma semana. Eu consigo, né, ter um colega lá, militante, eu vou lá uma semana na casa dele, e é quando a pesquisa realmente avança, porque as pessoas vão vendo a gente todo dia comprar pão na padaria, e aí começa a perguntar, o que esse cara está fazendo aqui, o que ele quer, a conversa começa a fluir, isso vai criando uma maior relação de confiança entre as pessoas, então depende disso, campos imersivos, e é incrível o tanto que o campo cria novas questões, levanta novas problemáticas, que a gente até esse ponto não pensava, não conseguia conceber, né?
Eu contei com um apoio muito grande também do CRAS local, né, o Centro de Referência de Assistência Social, é uma espécie de porta de entrada muito importante para mim, junto com as lideranças que eu conheci na época de militância, porque boa parte das questões da falta de trabalho acabam sendo atravessadas pelo CRAS em maior ou menor intensidade. Né? Então, junto com o CRAS, a gente fazia alguns grupos locais, conversas, e isso gerava um jornalzinho de bairro, a gente começou a distribuir como uma mediação entre nosso grupo de pesquisa, né, eu e meus estudantes, sobretudo de iniciação científica, que estavam de modo mais sistemático no território. E, além disso, entrevistas em profundidade, já temos mais de 30 pessoas entrevistadas, aplicação de alguns formulários, conversas informais, enfim, é um campo bastante intenso e extenso que a gente tem tentado fazer. E sempre olhando para a questão dos modos de reprodução social que essas pessoas estão mobilizando, né? Então, recorrentemente mobilizando para poder conseguir dinheiro. E outra questão bastante pertinente é a área dessa pesquisa, né? Que enfim, além de ser uma área que eu já conheço há algum tempo, né? Um pouco mais de 10 anos, é uma área que eu acho socialmente muito interessante, porque na fronteira de Belo Horizonte, né? Já praticamente 2 ruas depois da área de pesquisa já cai para um município metropolitano. Ela foi uma periferia constituída nos anos 90, constituída primeiramente com loteamento público, que a Prefeitura de Belo Horizonte produziu, realocando pessoas que viviam em área de risco e em situação de rua para aquele local, né, pessoas que estavam cadastradas na política habitacional. Esse cadastro começa em 87, 88, e leva as pessoas em 91. As famílias ficam nesse território por 6 anos, sem terem as casas construídas, e moram em barracas de lona do Exército, que o Exército distribuiu para as pessoas morarem. Né? Mas sempre com essa promessa que a Prefeitura vai chegar, que a Prefeitura vai construir casa, e esse papo circulava, e outras pessoas no entorno também que estavam precisando de moradia começaram a ocupar áreas também, com as suas próprias lonas, com as suas próprias barracas. Né? Então, quando a Prefeitura começa a construir as casas em 96, depois de um incêndio trágico que não acabou vitimando ninguém, mas destruiu boa parte dos pertences das famílias que lá moravam, a Prefeitura começa a construir as unidades habitacionais, são casinhas, né, casinhas de centro de lote, todas iguais, eles chamam de casas de 4 cômodos, mas é um banheiro, uma sala, uma cozinha e um quarto, né, e às vezes famílias moravam 9 pessoas. E as pessoas que começaram a ocupar o entorno ali, com essa promessa da Prefeitura, que não estavam cadastradas, elas foram sendo empurradas e formaram uma área favelizada bem próximo desse loteamento. Nos anos 2000, tem a construção de 2 conjuntos habitacionais verticais, prédios de 4 andares, e um conjunto habitacional de casinhas geminadas, que foi inclusive um processo em parceria com o Usina, né, lá de São Paulo, né, regime de mutirão, de autogestão. Então, só aí de empreendimentos da política habitacional já tem uma diferença, já produziu diferenças no espaço, então tem que chamar bastante atenção. O fato de a pessoa morar num prédio, ou o fato de a pessoa morar numa casa com quintal, com lote inteiro, já começava a indicar algumas diferenças. Em 2011, acontece uma ocupação urbana já organizada, com presença de movimentos sociais, num vale muito encaixado, uma situação muito precária, que todo verão tem situações de deslizamento de terra, de alagamento, porque está no fundo de vale, né? Tem casos no fundo de vale, nas encostas, e a partir de 2013, uma nova ocupação urbana. E aí, nessa ocupação urbana, eu me inseri como militante, comecei a conhecer o território, me inseri. Mas o interessante, né, que me levou a fazer pesquisa lá é que essa diversidade de tipos de ocupação espacial estão contidas em menos de 1 quilômetro quadrado. A gente caminha muito pouco, a gente consegue ver diferentes tipologias, diferentes tipos de serviços que estão sendo pensados, diferentes padrões de relacionamento entre pessoas e o Estado, e tudo isso muito perto um do outro, que chamava muita atenção. Né? E que ressaltava uma coisa que é muito importante para mim, está no título do livro como Plural, Periferias, que é exatamente enfatizar o caráter heterogêneo dos territórios periféricos. Ressaltar a multiplicidade que existe internamente das periferias. Sendo muito problema, a gente pode chamar essa área como uma área periférica. Mas essa área periférica contém diferenças internas que são bastante importantes, que são de serem ressaltadas e de serem analisadas. Então, é um pouco por aí que eu vou fazer pesquisa, olhando para esse âmbito da reprodução social e da vida cotidiana
das pessoas, buscando responder à pergunta como sobrevivem os trabalhadores sem trabalho em territórios periféricos. Uma vez que o salário ele já não comporta mais a principal meio da reprodução social. Né? Um diagnóstico compartilhado por vários autores, entre eles a Verônica Gago e o Brandão citou. Né? Bom, e aí, nesse contexto, quando eu começo a fazer pesquisa de campo, eu começo a notar que tem algumas diferenças também razoáveis, vamos chamar assim, em relação à bibliografia que a gente tem disponível sobre periferias, que é uma bibliografia consolidada, sobretudo nos anos 70 e 80. Né? Podemos pensar na Berman, na Alba Zaluar, mas também no Lúcio Kovaric, Hermínia Maricato, e a boa medida própria de Oliveira, né, Gabriel Duque, Rafael Bolic, enfim, né, são produções que olhavam para a produção do espaço periférico, sobretudo paulistano, nos anos 70. Se a gente for lembrar, os anos 70 é um momento de aceleração da nossa urbanização e da nossa industrialização. Tinha uma coincidência, um momento em que essas duas coisas tinham uma certa convergência no espaço social brasileiro. E todos esses livros estão descrevendo a periferia como um lugar em que se trata de pessoas trabalhadoras. Mesmo com todas as dificuldades, né? Por exemplo, o regime de superexploração da força de trabalho, mobilizado pelo Tribunal Marinho, ainda assim se trata de trabalho, ainda assim se trata de salário. Né? Não é por menos, se a gente for ver lá a definição de periferia sobre o escovar, que vai dizer alguma coisa, você está de cabeça, alguma coisa assim, são aglomerados distantes dos centros, podem ser clandestinos ou não, mas onde passa a residir crescente força de trabalho necessária para fazer a maquinaria econômica girar. Se a gente olha a definição que, por exemplo, Hermínia Maricato dá para esse processo, ela vai chamar de urbanização dos baixos salários. Então, tem salário, e a provocação do tipo é essa. Né? Você pensar o que significa esse contexto contemporâneo, que a partir dos anos 90, você tem um desmonte dessa relação salarial, e vai obrigando as pessoas a entrar em uma série de formas de viração para poder sobreviver. Né? É um contexto de crise que eu acho que o Roberto Schwartz diagnostica muito precisamente no textinho que é muito curto, mas muito poderoso, chamado Fim de Séculos, né? Que ele já começa a apontar o que ele chama da produção dos ex-proletários virtuais. Né? As pessoas já não conseguem se inserir nos circuitos produtivos do valor. Mas isso parece, por exemplo, também no Gabriel Feltran. O Gabriel Feltran vai descrever a periferia de São Paulo como uma periferia que está marcada pela crise do emprego formal, a crise do trabalho, a crise do projeto de ascensão social, os movimentos sociais, a crise da família. Né? E é nesse mundo de crise que está fermentando nas periferias, o Gabriel Feltran está diagnosticando, por exemplo, que à medida que decai o mundo do trabalho, o mundo do crime consegue ganhar importância e se acender. Né? Então, eu acho que a informação primordial para poder compreender isso é quando o nosso presidente sociólogo, né, o Fernando Henrique Cardoso, tem uma vantagem, né, de ter presidente sociólogo, que ele vai criando conceitos enquanto presidente, ele chama de inempregáveis. Em 97, no entrevista em 97, ele fala que, bom, o desenvolvimento econômico produz inempregáveis. E é curioso, porque o presidente geralmente promete emprego, ele não fala que, bom, estruturalmente não tem mais como empregar todo mundo. Né? Então, é um pouco esse o cenário que a gente tem a partir dos anos 90. Só que essa crise do trabalho e da mediação pelo salário não implica, eu vou frisar muito isso, numa destituição da mediação social do dinheiro. A gente continua precisando de dinheiro para sobreviver. Né? Não é por menos que Gabriel Feltran, em 2014, vai escrever o texto dele, que eu acho que é um texto essencial, assim, que me orienta muito, chamado O Valor dos Pobres. A aposta no dinheiro como mediação dos conflitos sociais. Né? Então, o Gabriel Feltran tem interessado em entender como que diferentes regimes normativos, do mundo do crime, da igreja, do Estado, do trabalho, coexistem. E o que garante essa coexistência é exatamente a circulação de dinheiro que estabelece entre eles. Né? Mas chamando atenção, sobretudo, para esse ambiente da validade, o perímetro de validade do regime normativo do trabalho, que vai se encolhendo, enquanto os outros vão aumentando o seu alcance. Né?
como cantos racionais MCs, Deus é uma nota de 100, continua sendo. Né? A questão é que a gente não acessa mais, ou pelo menos boa parte da população periférica não acessa mais dinheiro pelo assalariamento, mas por uma série de outras práticas sociais. Né? E é por isso que eu falo em urbanização social crítica, né? Tentando já limpar, pelo menos o meio de campo em torno dos 3 termos que aparecem no título do livro. É claro que tem uma ambiguidade, e é uma ambiguidade que eu gosto de sustentar ela, porque quando a gente vê pela primeira vez, parece que é uma reprodução social que ela é crítica, né? Que ela é negativa no sentido da crítica, mas na verdade, eu estou querendo enfatizar aqui, é a reprodução social que acontece no contexto de crise, né? Que se realiza no contexto de crise do trabalho. Né? Então, o que eu vou encontrar em campo é uma combinação de diferentes graus da precariedade, informalidade, ilegalidade, irregularidade, que vão formando aí, vão dando condição para essas pessoas. O ventilador está virado para cá. Eu acho que é bom deixar aqui, porque é só tomar cuidado com as coisas. Obrigado. Bom, nesse contexto, as dimensões do trabalho e do salário vão sendo reconfiguradas de modo a dar conta desse novo mundo, desse novo contexto que a gente está vivendo. E aí, o que eu começo a encontrar em campo é que os modos de reprodução social, eles vão se dar agora a partir de uma combinação de estratégias que vão envolver programas de assistência social, formais do Estado ou não, né? Pensa no trabalho das ONGs, no trabalho das igrejas evangélicas, que estão nas periferias, né? Empreendimentos comunitários, endividamento dessa população, práticas rentistas, práticas ilegais, práticas associativistas, né, dos movimentos sociais, e tudo isso eu tento descrever como modo de reprodução social no contexto de crise em que o salário já não é mais a forma primordial de acessar dinheiro, que vai obrigando essa combinação complexa, transitória de estratégias. E aí, bom, esse arranjo que eu estou descrevendo aí, é claro que ele navega nas tênues fronteiras que separam o formal e o informal, o legal e o ilegal, o ilícito e o ilícito, né? Naquilo que a Vera Pérez chama de uma arte do contornamento. Né? São essas pessoas que moram nos territórios periféricos, elas aprendem muito bem a transitar entre esses vários regimes normativos, esses regimes de legitimidade, que garantem a sua sobrevivência e a sua reprodução. Né? Então, essas estratégias que eu vou escrever no livro, elas são que garantem a reprodução dessas pessoas pauperizadas, espoliadas e racializadas nos territórios periféricos. Né? Então, o que eu comecei a ver em campo? Né? Viração, correria, entre uma fita e outra, pulando de bico em bico, pegando um frila aqui e ali, batalhando, graças a Deus, e lutando pelo sobreviver. Todas são expressões que eu encontrei em campo das pessoas quando elas têm que explicar o que elas estão fazendo. Os mais jovens usam frila, os mais velhos usam bico, mas designam um modo de reprodução que, no geral, isso já virou um conceito já consolidado no nosso campo de estudos, que é de viração, né? Que é a capacidade das pessoas de se virarem para poder sobreviver. Isso aparece de várias maneiras. Né? Tem um palavrão, mas é um conceito, está no livro David Graeber, né, que vai chamar de trabalho de merda, por exemplo. Né? São trabalhos precarizados, que as pessoas não têm sentido. Vai aparecer nas vagas arrombadas, como nas páginas de internet, de meme, que a gente consome, que a gente entende um pouco do mundo social por ali. Mas, sobretudo, a viração que já não está mais no mundo do trabalho, que é um pouco mais o foco dessa minha pesquisa. É a viração que já não dialoga exatamente no mundo do trabalho. Então, isso leva as pessoas a ganhar a vida de modo cada vez mais incerto e arriscado. Né? Eu tento, no livro, estabelecer uma espécie de, não é bem uma tipologia, mas acho que funciona como isso, né? Para poder descrever essas dinâmicas de sobrevivência que não atravessam mais o mundo do trabalho,
né, que são o assistencialismo de crise, né, essa dimensão das políticas assistenciais, o microempreendedorismo, né, e aí é importante ressaltar que, pelo menos do ponto de vista que eu tento construir no livro, não me parece que a gente possa ler o microempreendedorismo exatamente como trabalho assalariado, né? Acho que é importante instituir as coisas para a gente não cair em imprecisão conceitual, chamando tudo de trabalho. Então, para mim, acho que isso é bem importante de enfatizar. O endividamento de baixa renda, né? As famílias estão cada vez mais endividadas e de várias maneiras, né? Acabou, e esqueci de falar uma coisa importante, né? No livro, ele, enfim, apareceu um edital da FMG e eu consegui para resultar produtos de pesquisa, e só que ele tinha que estar com tudo pronto até novembro do ano passado. E eu achei que podia contratar o serviço só depois de publicar o livro. Então, já tem achados de pesquisa depois da publicação do livro. Então, por exemplo, um dos meus últimos contatos nesse território foi com o endividamento via agiotagem. Né? Então, um cara tem problema de bebida, a família deixou ele mora num barracão de fundo alugado, ele é pedreiro, mas não tem uma consistência no trabalho dele, que é completamente de bico. E eu perguntei para ele, mas como é que você consegue dinheiro? Então, quando eu preciso fechar as contas, eu pego com o moço que presta dinheiro aqui no bairro. Né? Eu não conversei com o moço que presta dinheiro aqui no bairro ainda, para fazer isso, mas é uma espécie de, eu imagino que seja uma espécie de agiotagem. Então, o endividamento pode ser mais ou menos formalizado também, pode ser via instituições financeiras, via banco, via fintech de celular, ou, inclusive, esse tipo de formato. Né? Vou descrever também o rentismo periférico, né? Isso está muito bem desenvolvido na tese da Marina Santos Paulinelli, colega lá da UFMG, que vai analisar como, entre as classes populares, é fundamental, faz parte da reprodução social, a mobilização da propriedade imobiliária para poder garantir renda familiar. Né? No inglês tem uma distinção desses dois termos, rent, para poder descrever a renda fundiária, e income, para falar da renda familiar. A gente usa a mesma palavra, renda fundiária e renda familiar, para tentar distinguir as duas coisas, mas isso é muito, muito comum nas periferias. Né? E como que as pessoas, inclusive, e aí chama a atenção para aquela distinção que eu tinha feito lá atrás, quando eu comecei falando das diferentes tipologias de ocupação do uso do espaço. A pessoa que conseguiu a casa com o lote, ela conseguiu fazer barracão de fundo. E um dos meus interlocutores, quando eu conversei com ele, que ele é aposentado, ele fala, não, eu tenho 2 barracões de fundo, que eu alugo por R$150 cada, consegue R$300 por mês, portanto, e ele fala, vem daí os comes e bebes, eu faço churrasco de final de semana, compro cerveja. Né? Então, aquela renda fundiária era convertida em renda familiar para poder garantir a reprodução daquela família. As famílias que foram para os imóveis, para os prédios, né, as habitações verticais, já não tem mais a mesma possibilidade de mobilização daquela renda fundiária. Né? Então, é muito mais difícil de fazer um puxadinho, de fazer um barracão de fundo. Né? Então, essas estratégias, né, que eu estou descrevendo aqui como rentismo periférico, não é para dizer que as pessoas são rentistas do estilo clássico, né, que vão sobreviver, vão fazer riqueza com imóveis, né, mas isso faz parte da sobrevivência delas, né, a mobilização da renda fundiária. Os ilegalismos populares, né, o mundo do crime, e o mundo do crime de Belo Horizonte é bem diferente do que a gente tem na literatura, né, do Rio de Janeiro e também de São Paulo, é bem diferente, são gangues. A gente não está, né, na rota internacional da droga, é um mercado provinciano. Então, isso não cria um interesse econômico muito grande nesse mercado. São gangues muito pouco organizados do ponto de vista operativo, né, muito longe do PCC, muito longe de qualquer profissão do Rio de Janeiro. São pouco armados também, né, você não vê fuzil nas periferias. Uma colega que faz pesquisa em favela sobre isso, ela fala assim, não, eles estavam comemorando que começou a chegar arma automática há 2 anos, né? Você está lá, é semi-automática, arma improvisada, então é um mundo que bastante diferente, mas ainda assim movimenta o dinheiro. E movimentando dinheiro oferece oportunidade de reprodução para algumas pessoas, sobretudo jovens negros periféricos. Né? O associativismo comunitário, né, o papel dos movimentos sociais também para garantir a reprodução das famílias nas áreas que atuam, seja para reivindicar
serviços públicos do Estado, seja também para poder constituir formas autônomas de reprodução social, uma horta comunitária que eles vão tocar, garantir uma creche coletiva que eles vão realizar ali entre o seu grupo, os meios de reprodução social. Essas 7 estão escritos em livro, mas, como eu disse, outras coisas começaram a surgir em campo. Né? Uma coisa que tem que chamar bastante atenção, indo participando das atividades políticas do território, como pesquisador, é o clientelismo de periferia, né? O papel que o clientelismo desempenha, inclusive de partidos de esquerda. Né? Partidos de esquerda que negociam verbas, disponibilidade a partir da mobilização, sobretudo do voto. Partido de esquerda e de direita. Né? Falando de esquerda, me chamou mais a atenção, mas talvez tenha sido ingenuidade minha. Né? Mas seja de todo o espectro político estão mobilizando esse recurso e tem me chamado a atenção. Né? Eu estou lendo agora o texto do Ariel Wilkes, que ele descreve isso para as periferias de Buenos Aires. Né? Então, é muito parecido com o que eu estou falando lá. E a outra coisa que eu estou tentando elaborar isso junto com alguns colegas da USP e do CEPAR, que é o papel das BETs. Né? As BETs jogaram com tudo nas periferias. Todo mundo joga o jogo do tigrinho, então tem que conseguir entender muito bem como é que funciona. Apostas esportivas, eu fiz um exercício de autoetnografia, eu coloquei o dinheiro para começar a apostar essas coisas, e é super interessante, realmente viciante, estraga o prazer de ver futebol, mas você fica publicitado com a possibilidade de ganhar dinheiro numa porcaria de site. Né? Mas isso é muito comum. Eu fiz campo no sábado, foi o primeiro clássico que teve Atlético Cruzeiro, sentei no momento de bar com uma pessoa que é uma dessas apostadoras e conversando um bocado sobre isso. Né? E no caso dele, ele não tem expectativa nenhuma, isso que o Brandão falou, né? Assim, o horizonte é tão dependente que ele sabe que não vai ficar rico com isso. Ele não quer conseguir 70, 80 reais no final de semana para poder pagar uma conta que atrasou, para poder comprar um eletrodoméstico que está precisando, para poder fazer um conceito na moto para ele poder dar um pouco mais de atitude, né? Então, colocar gasolina, né? Então é uma coisa muito pequena, monta, aposta 20, aqui para tirar 25. No caso, coitado, ele é torcedor do Cruzeiro, e né, vocês aqui no vídeo devem saber, o Gabigol foi pro Cruzeiro, ele apostou 80 reais que o Gabigol ia fazer um gol nesse clássico. Em 12 minutos, o Gabigol estava cotovelado, o zagueiro não tinha nem expulso, por 12 minutos, e os 80 reais dele desapareceu assim, rapidamente. Então, acho que mostra também o risco que está envolvido aí nesse tipo de aposta. Mas isso quer dizer que, bom, uma peça de propaganda para fazer uma saúde de vida vai dizer que o livro é bem atualizado. Né? A pesquisa ela vai trazendo novas questões. Né? Bom, vou encaminhar para o finalmente isso aqui, que é o que me interessa mais conversar com vocês nessa diálogo. Eu queria ressaltar algumas consequências, assim, na verdade, hipóteses que foram aparecendo ao longo da pesquisa, que ainda não estão plenamente desenvolvidas no livro, mas que eu acho que são relevantes para a gente conversar. Né? Uma delas é o que eu estou chamando de fraturas na periferia. Né? Assim, essa situação de crise de trabalho, o trabalho parecia oferecer uma espécie de amálgama social e que criava uma espécie de compartilhamento de condições das pessoas. Né? Assim, você tranca todo mundo no lugar, obriga todo mundo a ter mais ou menos um tarefa parecido, isso cria algum tipo de laço social. Né? Isso cria, a gente compartilha sofrimento e compartilhar sofrimento cria laço social. Mas quando essa forma de mediação social ela começa a se desvanecer, as fraturas começam a aparecer, cada um vai se virar de uma maneira, você não cria mais, você não tem a capacidade de criar esses vínculos fortes através desse mecanismo de trabalho, as fraturas elas aparecem. Né? Isso fica muito evidente quando vou conversar com os interlocutores que são dos movimentos sociais. Né? E quem está no movimento social hoje na periferia, lá que faz pesquisa, são pessoas com mais de 50 anos que tem uma espécie de, o Matt Richmond chama de lutadores nostálgicos, né? Que valoriza o trabalho, muitos deles foram sindicalistas, né? E que vê a importância disso, mas que estão lá todo dia e falam, Tiago, como é que a gente chega nos jovens? Tiago, como é que a gente renova os nossos quadros? E ninguém tem uma resposta exatamente para isso. Né? Então, fora da política urbana, MCP, todo mundo tem dificuldade muito grande de se renovar, e acho que isso tem a ver com a crise do trabalho também. Né?
Mas uma das manifestações que eu acho interessante dessas fraturas são as fraturas políticas, né? Nas periferias, eu gosto da definição do Matthew Richmond, embora eu não compre o pacote inteiro da análise dele, mas eu acho que isso, nesse caso específico, parece muito do meu campo, né? Ele faz uma pesquisa sobre, combinando geografia do voto e etnografia das periferias de São Paulo, e chega em 3 tipologias da situação atual política na periferia. Vai chamar assim, você tem os trabalhadores irritados, né, que são trabalhadores que votavam na esquerda nos anos 2000, que passaram a votar na direita e com convicção, né, poderia chamar se transformaram em bolsonaristas, mas eu acho que isso é muito simplista de colocar esses termos, né, é simplista porque, para explicar, porque não é um problema exatamente o Bolsonaro, né, parece que o Bolsonaro foi preso e não resolveu o problema do fascismo. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né. Tem o que o Matthew Richmond chama de cidadão descontente, né? Que é um voto sem muita convicção, um voto meio desemplicado, voto no Bolsonaro numa eleição, voto no Lula no outro, meio que é indiferente. E a categoria dos lutadores nostálgicos, né? Que são as pessoas que votavam no PT, continuam votando no PT, e que têm a convicção da participação no movimento social, do papel da cidadania, né? E acho que essas 3 categorias aparecem muito bem, né, no meu campo, mas de modo muito fragmentado. E as pessoas, enfim, não se entendem, não falam mais a mesma língua, parece, exatamente. Né? E isso reforça, para mim, um diagnóstico que, embora a gente esteja falando de grupos sociais, mas acho que a gente tem que pensar em termos de uma individualização ou então um processo de dessolidarização das periferias, né? Que não tem mais uma unidade de um projeto coletivo para a periferia, ou para o país, ou para a transformação social, né? Muito mais fragmentado. E quando a gente olha para essa estratégia de transformação social, acho que isso parece muito bem. Com exceção do caráter que eu chamei aqui de associativismo comunitário, todas as estratégias são completamente individualistas, né? Você indivíduo, você mesmo, ou com a sua família, né? A lá, Margaret Thatcher, né? Só existe indivíduos e suas famílias. A Beth, você resolve seu problema apostando, o mundo do crime também, uma coisa muito parecida, né? Então, acho que isso aponta para uma certa direção, e que essa coisa que a gente chamava de sociedade, ela começa a fazer água. Paulo Arantes, né, a gente estava comentando com Paulo Arantes, ele teve entrevista de 2004, logo no começo do governo do Lula, que ele brinca, né, assim, eu fico jogando água no chope dos outros, as pessoas ficam bravas. Ele fala uma coisa assim, tudo que a gente consegue prometer como país é consumo não cria sociedade, consumo cria guerra civil. E, de novo, né, acho que recentemente o Paulo Arantes falando isso em 2004 parecia meio extemporâneo, não, ele está errado, mas olhando para hoje, olhando retrospectivamente, dá para ver que é bastante preciso, né? Se a gente dá um pé de guerra civil, de modo, ou já estamos nela, né? Falando de guerra civil em baixa intensidade. Bom, esse é o primeiro termo, né, das fraturas, que eu acho que a gente vai discutir. O outro é o que eu estou chamando de uma descrença no progresso. Né? É muito curioso ver nas etnografias dos anos 70 o tanto que carregava nas pessoas de periferia uma ideia de progresso muito forte. Tem um textinho clássico lá de James Holston, né? Cidadanias Insurgentes. E o que é uma cidadania insurgente? Eu teria problema com a insurgência sendo pregada dessa maneira, para virar cidadania, virar Estado. Eu acho que é o pior tipo de insurgência, talvez, quando ela vira Estado. Mas, o argumento do Holston é uma função. É uma organização coletiva que começa a se perceber como sujeitos portadores de direito e começa a demandar do Estado a sua participação cidadã. Né? Isso vai junto com o processo de democratização, vai nesse bojo, né? Vai nesse movimento. O Bolso também tem um textinho de 93, chamado Autoconstrução entre a classe populares brasileira, que ele vai descrever como que as pessoas, na autoconstrução, elas estão emulando ali a ideia de progresso. Primeiro barracozinho, depois faz mais um cômodo, depois aumenta um pouquinho mais, depois vem o acabamento. Então, tem uma espécie de, nesse período, né, dos anos 80, anos 70, anos 80, tem uma espécie de homologia, né, são equiparadas o progresso individual na periferia com o progresso nacional. Né? Parece movimentos convergentes, de alguma maneira. Né? E agora, com, né, esse fim de século que o Schwartz descreve,
né? Ou que ele vai chamar, né? Que ele vai falar que o desenvolvimento é uma ideia que ninguém mais acredita, ou pior ainda, que não tem mais dinheiro, né? Como ele coloca. Parece que esse efeito da crise do progresso, ela reverbera também na percepção individual das pessoas, que são muito mais descrentes com a situação que elas vivem, né? Então, eu comecei a ver em campo expressões como tá osso, tá difícil, é foda, tá complicado. São sempre expressões que designam uma certa frustração com o presente e apontam para uma espécie de resignação, né? É assim mesmo, né? Uma espécie também de sentimento de capitulação frente a essas adversidades acumuladas, né? E uma coisa que eu achei muito curiosa de encontrar no campo é como que, ao mesmo tempo que as pessoas mobilizam essas expressões, elas mobilizam expressões que dão um sentido de movimento constante. Eu estou na correria, eu estou no corre, eu estou correndo atrás, mas são expressões de mobilidade que descrevem uma espécie de condição de imobilidade, pelo menos mobilidade do ponto de vista social, né? Já não tem mais o efeito de ascensão social. A Teresa Caldeira publicou um texto bastante interessante, um livro Grammar of Urban Age, uma coisa assim. O capítulo chama Transitoriedade, né? E essa condição de transitoriedade que ela descreve é a situação das pessoas que ela chama de um deslocamento horizontal. Já não tem mais a perspectiva de ascensão social, do movimento vertical, mas tudo que as pessoas conseguem fazer é um deslocamento ocidental, né? Horizontal. E isso vem reconfigurando, segundo ela, a própria ideia de progresso, que eu acho que tem muito a ver aí com o que eu estou encontrando no campo. Progresso, quando aparece aqui nos interlocutores, é sempre conjugado no passado, né? Não, a gente já teve progresso aqui, quando a prefeitura chegou, quando a prefeitura construiu as casas, quando chegou tal serviço, quando chegou o posto de saúde, que isso era fruto, inclusive, de coisas produtivas, né? Mas que agora isso parece muito mais complicado, muito mais bloqueado, né? Aonde tem alguma narrativa de progresso, ou está no crime, ou está entre as igrejas, né? Dentro das igrejas evangélicas. Mesmo a regularização fundiária que está prometida para a área, ela é encarada, isso é muito curioso, né? Eu estou agora nesse momento com meus alunos, estamos fazendo um levantamento do mercado imobiliário na área. E é muito curioso porque os imóveis são anunciados no LX, né? E as pessoas já, né, imóveis que antes eram negociados, a gente conversou com várias pessoas no último que a gente fez, a 4 mil, 5 mil reais o lote, estão sendo negociados agora a 20, 25 mil, em casa chega até 80, 90 mil, né? E as explicações que as pessoas colocam nos anúncios é sempre assim, a prefeitura já está chegando para dar os papéis, né? A prefeitura já vai colocar os serviços, né? Então isso subiu o preço da terra, mas quando você conversa com esses anunciantes, eles têm uma espécie de ceticismo muito grande. Mas tem que ver, né? A prefeitura, sabe como é que é, os políticos, então mesmo aquele que está tendo influência na formação dos preços ali, as pessoas estão pensando nisso, quando elas estão colocando os imóveis nos anúncios, mesmo assim, elas tratam com um ceticismo muito grande, né? Bom, eu tinha separado um caso etnográfico para ler, que essas coisas se amarram de alguma maneira, mas acho que eu prefiro conversar, acho que é mais interessante conversar do que ler o caso. O caso está no artigo, está no livro. Então, agradecer novamente, Carlos e Felipe, pela oportunidade de anotar, e vai ser um prazer assim, poder conversar um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Eu teria algumas questões, então vou deixar para depois. Passo a palavra a vocês. Vou fazer um pouco diferente. Vou perguntar para o Manuel. Eu queria te apresentar o Manuel e talvez fazer um debate entre vocês, se você tiver tempo de falar com ele depois um pouco. Que tem muita experiência, décadas de experiência aqui no Rio de Janeiro. Você quer falar um pouquinho agora, Manuel? Eu vou provocar vocês dois. Eu não conversei com o Manuel recentemente, mas falei muito de você para ele no passado. Eu provocaria para você ter uma visão, vamos dizer assim, mais otimista sobre o que está acontecendo nas favelas, etc. Mas fica à vontade para você se apresentar e
e provocar o Tiago. A gente devia ter combinado. Eu achei muito interessante as coisas que você falou, mas eu queria deter a questão da renda fundiária, um elemento bizarro. Vou mais além. Eu acho que o setor imobiliário na favela tem base no termo garante a proteção do sol, da laje, um prisma virtual sobre a casa. Se ele vender a laje dele, a laje do comprador volta a ser dele, ele pode construir nessa laje. Isso é direito de laje, é a invenção da favela, e hoje não pode ser do Rio de Janeiro. É uma contribuição da favela, mas o direito de laje encerrou essa jogada de acumular capital a partir da exploração imobiliária. Se o cara tiver uma poupança, ele se tiver uma poupança, ele constrói a laje, aluga ou vende e tal. Mas alguns que não têm poupança, vende a laje e com o capital adquirido, constrói em cima e vai construindo tantas vezes quanto a estrutura original da casa aguente ou as normas não escritas da comunidade que permitem. Né? Então, por exemplo, no primeiro ano que eu trabalhei numa favela em Copacabana, Chinês, que estava fazendo isso, estava fazendo tudo, procurado, pelo canal, fazia os kitnets lá serem mais caros que aqueles em Copacabana. Aqueles prédios da Rua 200, 30, 40, coisas assim. Em Botafogo da Casa, 60 apartamentos por ano. Então, por quê? Na época, eu acabei descobrindo que era porque não tinha que avô não tinha que demonstrar regularidade de renda. Então, embora não houvesse risco nenhum de proprietário, porque aquilo era imediato, sem precisar até com uma feira de investimento, então era mais caro. E nessa época havia uma grande demanda de habitações nas favelas centrais, pelo acesso a empregos, a trocas culturais, com outras classes sociais, no caso de Copacabana, com a praia e tal, esse tipo de coisa, amenidades, equipamentos sociais, educação, saúde. Então a demanda era muito grande. Então hoje, se você olhar no Congresso, você vai ver lajes de 12, 15 caixas. E são prédios de 5 andares, 6 andares. Isso é vendedor. Bom, então, a quantidade de kitnets reduzido ficou assim uma loucura. Não é eu você tem isso. O santo lá, 10, 12, 15, e era uma coisa interessantíssima que eu vi, que ela trouxe na favela, portas do segundo andar, dando para os e ele explica, dentro dele, para eleitorais, para construir, quer ocupar o menor espaço possível para dar acesso à palavra. Então, aquela coisa que não passa na geladeira. Depois deixou de cada andar uma porta e isso dentro da criatividade da rapaziada. Então, o que eu estou estudando agora é o papel
desenvolvimento e da exploração imobiliária na mobilidade social intra-classe e intra-favela. Isso não quer dizer que, aliás, até ocorre. Eu vi lá um camarada falar. Então, fulano fez uma função de kitnet e mora mais em Rio, recebe os aluguéis por Pix. Então, é isso aí que é o meu interesse, que eu queria voltar a provocar você. Você já falou, você falou muito na barraco do lado, no terreno do lado, mas o negócio passou da verticalização, que é vista como um problema, mas que na realidade é parte de uma solução estratégica de Obrigado. Vamos fazer a rodada aí dos resultados. Boa tarde. Eu sei que nós estamos falando um pouquinho mais que o colega colocou ali, e veio uma discussão importante sobre a questão da tarifação dos solos criados, né? E as prefeituras envolvem como diretores, e o Rio de Janeiro está colocando demasia com relação à gestão do diretor mais específico no Rio. Então, quer dizer, formalmente, a gente tem uma cidade que reproduz através desse contexto, né? Você permite o solo criado, adensando ainda mais determinados pontos estratégicos na cidade, e tem a perspectiva de reproduzir uma condição de adquirir recursos a partir desse contexto. Né? Enquanto que lá em regiões informais, né, de ocupações informais, eles também têm a mesma realidade, também têm a mesma reprodução da questão do recurso, né, a partir disso, né? Só que agora o universo, digamos, uma faixa da sociedade dos excluídos. Né? Então, quer dizer, são os fenômenos de pensamento da cidade atuando efetivamente em áreas formais, áreas regularizadas, mas também um adensamento em áreas irregulares. E aí vem também um segundo contexto, que essa condição bem interessante que você trouxe no final da fala, essa coisa do deslocamento vertical, né? Quer dizer, você tem a ascensão, talvez um deslocamento ou um possível deslocamento de classe social, né? Atrelado ao deslocamento do espaço horizontal. Né? E aí, quando a gente começa a conversar um pouco sobre o deslocamento de centro-periferia, né? E olhar um pouco da realidade de algumas cidades, que é o caso do Rio de Janeiro, quando você tem um centro a princípio esvaziado, talvez, por algumas condições históricas, né? O centro do Rio ser tradicionalmente encarado aberto como centro de áreas de serviços, e a supervalorização imobiliária acabou expulsando algumas possibilidades de acesso, e a periferização da cidade está sendo construída até nesse contexto. E hoje você tem uma política na prefeitura que requer novos usos, talvez, do centro da cidade para revitalizar essa ideia de fazer vida novamente ao centro. Né? O centro, possivelmente, poderia estar morto. Né? Enfim, a coisa da revitalização. Enquanto em áreas periféricas, há esse movimento justamente horizontal que estava falando, né? O investimento de grandes projetos do centro da cidade do Rio de Janeiro, conforme a zona portuária, que foi revista pela Editora, 20 anos atrás, né? E a expulsão, né, literal de algumas faixas de classes sociais que lá estavam, ou seja, não tinha vazio urbano a princípio nenhum, né? Não tinha nenhuma fantasmagorização do espaço nenhum, se tinha nenhuma ocupação alternativa da sociedade para conseguir ver termos dispostos centrais de trabalho. Né? E aí vem um projeto reluzente, com raro gigante, etc., né? E acontece o que aconteceu. E ao passo que o Estado, através dos seus estamentos, né, investe em política de moradia na periferia. Você vê na Casa da Vida todo sendo transferido dessas zonas de maior recurso, né, urbano, para a área de periferia, né, para a P5, a P4, a P5, para a área mais de periferia, e a concentração disso. Mas, enfim, isso é mesmo que treinamos, ou seja, conseguir dizer alguma coisa a partir disso. Mas, na verdade, o foco da questão aqui está muito mais uma condição que você falasse um pouco, na reprodução da cidade, então, da reprodução alienada desses processos. Né? Como é que a gente entende essa vivência, essas expectativas, essas experiências, e essa mesma população sofrendo esse contexto de sofrimento, né, de espoliação, etc., né? E ainda assim reproduzindo essa dinâmica do tigrinho, da aposta, da best, etc., e julgando isso do que é possível. Alguém? Mais alguém? Tiago, Marcelo.
Bom, queria primeiro agradecer aí a sua exposição. Acho que ela é muito rica. De pensar também a reprodução social delas numa escala nacional, das metrópoles, a partir da POP, né? Que é algo que a gente já está avançando. E ao ler seu artigo, eu vi ali muitos elementos que sustentam, do meu ponto de vista, algumas das escolhas que a gente fez. Então, e também a literatura que está mobilizando, tem muita coisa convergente, então assim, eu fiquei muito feliz de encontrar isso no seu trabalho. Eu acho que a gente tem muito o que dialogar, né, daqui mais para diante. Sobre essa questão das expectativas, uma das questões que eu queria te perguntar tem a ver assim, também com outros trabalhos que a gente realizou de uma perspectiva mais quantitativa, né, podemos dizer nesse termo, no que diz respeito à questão da educação, né, da escolaridade, principalmente porque essa redução das expectativas, ela coaduna com um momento de ampla expansão educacional que ocorreu no país nas últimas décadas. Então, nós temos, assim, nos últimos décadas, um processo de elevada expansão educacional, mas que não encontra a correspondência com o mundo do trabalho, né, com a estrutura ocupacional, e isso também tem efeito sobre esse momento de as pessoas terem uma escolaridade mais elevada e isso não se traduzir em melhor inserção ocupacional e também em melhores níveis de renda. Em que medida também essa dimensão da educação ela apareceu nessa pesquisa que você conduziu? E uma outra coisa, que é assim, algo que eu fiquei pensando ao meu artigo, né, e aparece aqui tem como título de periferias, né, e o livro, na introdução, reforça essa ideia de que hoje não se tem mais uma periferia, mas isso tem que ser tratado de plural. E eu entendo que colocar dessa forma tem a ver com o fato da heterogeneidade que se encontra, uma heterogeneidade muito maior do que a heterogeneidade existente no passado, né? Inclusive no passado se dá um tratamento de forma mais homogêneo, né, a própria ideia de periferia. Mas no passado, eu acho que essa definição de periferia, periferia era uma definição relacional. Se definia a periferia em relação ao centro. A periferia era definida ela se caracterizava ou pela ausência ou pela precariedade em relação àquilo também em relação ao que se observava no centro, né, no centro metropolitano, nos espaços das grandes cidades. E isso, de algum modo, ou seja, tinha essa perspectiva de definição relacional que, de algum modo, ao ser definido dessa maneira, também tinha algum poder de mobilização política, né, porque se mobilizava em torno do acesso ao fundo público, né, para garantir as mesmas condições de vida nos espaços periféricos, aquilo que se encontra na periferia. Então, colocar no plural, ou na questão da periferia, como é que a gente pode pensar, assim, como é que se define as periferias, né, na medida em que a gente coloca esta categoria agora no plural? E colocar dessa maneira, é possível, você consegue vislumbrar possibilidades de ação política
né, ao definir dessa maneira, no plural, por exemplo. Boa tarde. Primeiro, agradecer ao Thiago a presença e a brilhante contribuição na sua fala e em toda a sua obra, que a gente tem acompanhado e com muito entusiasmo, ainda que grande, muito, né? Até como eu disse sempre com o Brandão, a gente teve uma disciplina que a gente usou os seus diferentes e a gente sempre pensava, agora o que a gente faz, né? Porque ainda que eu acho que você traz aí claramente um retrato da outra face do que a gente estuda de financiarização, de, né, momento estrutural do capitalismo, toda essa escala, né, que a gente tenta compreender da própria dinâmica de acumulação, ou seja, você está trazendo na escala ali, de todo esse seu estudo etnográfico que, de fato, acontece na vida cotidiana, né? Então, eu acho que, e pensando, isso é um aspecto que eu queria que você também comentasse, porque qual que é a percepção dessas pessoas também diante dessa outra escala que é a que a gente tem como objeto, muitas das vezes, de análise. Por outro lado, quando você foi falando dessa questão da periferia, periferias, etc., a condição periférica também dá uma visão global desse processo, né? E pensando que o quanto também as classes médias, nesse processo de pejotização, têm se encontrado nesse momento do se virando no processo de mobilização. A classe média é essa, como estou mencionando, né? Tem que colocar a lupa, ver qual é, mas a gente vê várias pessoas formadas ocupando postos e que estão nesse clima também de crise, né, da dívida, endividamento, cartões, ou seja, todo esse quadro não só restrito a esse grupo, né, mas sempre se expandindo. E o outro aspecto que eu queria que você pudesse comentar é a questão do Estado, né? Enquanto o trabalho promovia, né, esse laço, né, essa coesão territorial, social, toda essa questão comunitária, e as próprias periferias, em todo o processo de ocupação também tem essa questão dos movimentos sociais, sindicatos, etc. Tudo isso ruindo. Em que estado é esse, então, respondendo, ou muito aquém de responder às necessidades que emergem a partir de todas essas transformações, né? Ainda que você tenha mencionado a questão do clientelismo, dos partidos políticos, e da própria política de assistencialismo, né, Bolsa Família, etc., como soluções, e eu lembro que no debate da renda básica, uma das coisas que o Explicite, todo esse grupo sempre trazia, sobretudo na Covid, é o quanto aquilo é necessário no momento, não só de crise de Covid, mas na própria transformação do capitalismo. E agora aquilo se mostrava. E nesse momento que você apresenta, né, toda essa pesquisa etnográfica, qual a posição, né, dessas políticas públicas que a gente fica super feliz quando elas aparecem, né, com alguma resposta, quando elas saem de cena a gente vai lamentar, pelo menos do campo crítico, mas diante de peste, gringo, tráfico, algoritmo, dados, ou seja, como que você vê essas políticas também, esse Estado, e não você só, mas as suas, como eles se mostram para você na sua pesquisa. Bom, obrigada. Vou passar. Eu acho que. Já pularam a né? Obrigado, gente. São duas questões aí. Assim, acho que a melhor parte é essa conversa. Manuel, lá, essa área, como é uma área muito de fronteira, na porta de Belo Horizonte, eu não vejo muita verticalização. Né? Você tem, sobretudo, o uso de dois andares, 3 andares no máximo dessas casas, né? Assim, às vezes, para receber uma pessoa da mesma família, um filho que casou, que não conseguiu casa, que vai morar no andar de cima. Às vezes, já tem um interlocutor que foi isso, que o marido, ele faleceu, mas ele era pedreiro, ele construiu o 2º andar para a filha. A filha estava envolvida com um cara do tráfico, o cara foi preso, ela ficou morando lá, ela casou com outra pessoa e foi morar em outra cidade, e aí agora estão alugando ali. Né? Então,
você tem ainda processo de verticalização, mas o mais curioso que eu vejo na minha área é uma pessoa que mora lá desde o início, ou seja, que veio ou dessa área de risco, ou provavelmente da área de risco, foi assentada naquela região, por algum tipo, com alguma poupança, herança, não sei muito bem como, ela conseguiu comprar alguns lotes no entorno e ela está fazendo um prédio, só que o prédio foi embargado, porque o zoneamento não permite, porque ela está fazendo isso na área formal do bairro, né? Então a prefeitura foi lá e embargou, e parou a obra dela, né? Agora, dentro da área de ocupação, onde o Estado não tem a mesma força de fiscalização, tem um prédio de 2 andares que uma pessoa fez para poder alugar, são kitnets, né? Ela está alugando a casa dela, e as kitnets que ela construiu em cima, ela mora em Portugal. Então, ela mora em Portugal, mandou recursos de Portugal para cá, construiu as kitnets em cima e agora tem que ficar tudo alugado. Eu acho que é uma coisa que mais se parece. E eu acho que isso é muito legal, acho que é uma oportunidade legal para poder levantar isso. No Simpurg, em dezembro do ano passado, apresentei um texto com alguns estudantes de graduação, que o debate era em torno da transição ou do deslocamento que existe entre formal e informal. Porque, normalmente, né, pelo menos na literatura que eu tinha acesso, a gente vê isso de uma maneira muito unidimensional, né, do informal em direção ao formal. Mas o que eu vejo nessa área é porque o que aconteceu? A prefeitura fez o loteamento, distribuiu as propriedades, fez lotes, fez as casas, tudo dentro do padrão da regularização, dos formalismos urbanísticos, construtivos, cartoriais, de propriedade, etc. Passou 2 anos, o pessoal fez barracão de fundo, fez segundo andar, mexeu em tudo, avançou. Isso é muito legal, porque essa área, as casinhas geminadas do projeto do Usina, super bonitinho o projeto, o pessoal avançou para frente e para trás, pegou um pedaço da rua para frente, um pedaço para trás da rua, fez barracão de fundo com a saída, onde era a rua virou beco, né? E formalizou tudo. Então, assim, eu estou brincando lá com meus alunos, é que essa transição entre formal e informal. O que era informal se formalizou, e agora a regularização fundiária na área informal está se formalizando. Mas não é uma formalização que dura para sempre, porque ela vai transicionando. E aí o papel da verticalização nisso, né? Assim, acho que dá para acontecer ainda uma verticalização maior, que tem a ver com isso. Acho que é um tipo diagnóstico, né? Assim, o limite do movimento vertical de extensão social, ele é combinado com o esgotamento da ocupação horizontal do território. Eu achei que uma ideia muito, muito interessante. Mas sobre a questão da reprodução alienada, eu vejo isso muito no discurso do interlocutor do movimento social, né? Todos os nomes que eu mobilizo no livro, eles são fictícios, nem a área eu revelo, né? Assim, acho que isso é uma nota que eu queria colocar, porque na etnografia clássica, né, você lê Gabriel Fortran, Ana Beraldo, Vera Pérez, Cidade Tiradentes, Sapopemba, né, são grandes áreas que às vezes a diferenciação interna e espacial não importa muito. Mas no meu caso, vindo da geografia, estando numa escola de arquitetura e urbanismo, vai ser muito importante mostrar exatamente as diferenças internas que existem na periferia. E aí, né, uma aluna, a Laura Vilela Campos, a gente usou imagens do Google Earth meio que compondo um espaço que não existe, com as mesmas características daquele território. A gente foi criando, cortando quase que pixel a pixel e montando um território que inexiste, mas usando imagens reais, né, daquela área, para não tornar aquilo identificável, né? E aí, um desses interlocutores que eu converso muito, que no livro eu chamo de Zé Geraldo, ele é do movimento social já há muito tempo, e ele fala assim, Thiago, a questão é como que as pessoas reproduzem aquilo que garante a reprodução da precariedade que elas vivem, né? É a grande pergunta que ele levanta. As hipóteses atravessam, ele é versado, né? Ele mora lá há muito tempo, ele é versado no marxismo, ele tem uma formação dentro do movimento tradicional, do movimento sindical, ele explica isso por via da ideologia. Tem aparelhos biológicos de Estado que garantem essa reprodução. O meu debate com ele, eu concordo com esse nível da ideologia, mas eu tento trazer isso para o chão material. Eu acho que o Althusser, a referência dele, ele não fala do Althusser, mas eu acho que a referência vem daí. Eu acho que perde um pouco o chão da materialidade da reprodução social, né? As pessoas reproduzem isso, reproduzem jogo do tigrinho, sim de vida, agiotagem, etc., porque a condição material de reprodução delas impulsiona, empurra elas a aderir a isso, né?
não é exatamente uma escolha subjetiva e também não é exatamente uma manipulação dos aparelhos biológicos, mas é uma condição material de reprodução das pessoas aderirem a essas formas sociais que produzem alienação, né? Eu acho, e isso é uma inspiração para mim, um trabalho fantástico de um colega teólogo, um teólogo materialista, né? O legal da teologia materialista é isso, quando isso é possível, chamado André Castro. Ele publicou um livro recentemente, que chama A Luta que Há nos Deuses, sobre o movimento de radicalização evangélico no Brasil. E a explicação que ele dá, que eu acho fantástica, para entender a adesão à extrema-direita das igrejas evangélicas, ele próprio é evangélico, ele fala de dentro disso, é menos a capacidade de lavagem cerebral dos pastores, ele recusa essa explicação, fala que ela é furada, e o que acontece é que na materialidade da vida cotidiana dessas pessoas, o que ele chama de vida vivida, né? A experiência da vida vivida dessas pessoas, ele faz questão de reforçar isso, de criar esse pleonasmo para poder enfatizar a materialidade disso, é que a reprodução delas empurra para isso, né? Condiciona a isso. Então, a experiência do mundo social, do mundo do trabalho, se a gente quiser, como uma guerra, leva a pessoa a se vestir de farda, colocar exército de Cristo e aderir a esse discurso. Mas por quê? Porque foi manipulado? Não, é porque a vida já é a guerra, né? Ele faz uma análise belíssima. Ele tem um dos ensaios dele, chama o Apocalipse, na acepção brasileira do termo. Ele vai analisar uma letra evangélica, gospel, dos anos 80, sobre o Apocalipse, e você lê, parece que está falando de uma guerra geral. O mercado parou de funcionar, os trabalhadores foram para a fábrica, teve Apocalipse, teve arrebatamento. E você vai ver uma música contemporânea de 2020 sobre o que foi o Apocalipse, é uma guerra. O leão que vai fugir, os exércitos que vão vir, né? Então, isso está lastreado na experiência de vida das pessoas. Eu acho que a mesma explicação a gente pode pensar para essa reprodução social das formas de alienação, né? A condição material da vida já é uma espécie de reposição dessas condições, né? Marcelo, a questão da educação é muito interessante, assim, muito legal de você ter perguntado isso. Isso não foi tematizado no livro, tanto quanto eu gostaria, por questões de tempo, também foram acessos um pouquinho posteriores, porque é muito ambíguo, né? Eu acho que se ainda tem um lugar que tem expectativa, é um pouco na educação, né? Mas são expectativas muito frustradas, né? O interessante é isso. Tem um interlocutor, que eu chamo no livro de Kleber, ele é empreendedor, né? Ele ganhou a casa da prefeitura, e ele conseguiu uma casa de esquina, então ele conseguiu fazer, virado para uma rua, um armazém, virado para outra rua, um comércio de material de construção, né? E aí ele fala, todo discurso empreendedor, não, se a gente não bota a cara a tapa, a gente não ganha dinheiro, a gente tem que vender e dar certo e tudo mais. Ele vai conversar com ele, a loja só funciona porque as duas filhas que estão fazendo faculdade agora trabalham de graça para ele. Elas estão cada uma numa loja, a limpeza da loja, a ajuda do estoque vem da esposa dele, né? E quando conversa com as filhas dele, as duas, a gente não quer isso para a gente. A gente está fazendo faculdade para sair dessa vida, né? Só que elas estão no começo da faculdade. Quando eu comecei com elas, estavam no segundo período, né? Tem uma diferença de 2 anos, elas entraram mais ou menos juntas na faculdade. Agora, pessoas já estavam na faculdade já há algum tempo, uma delas é uma liderança comunitária da ocupação, começou a fazer direito pela luta das ocupações, ela viu como era importante ela se apropriar dessa gramática, ela abandonou no 7º período. Ela falou, não tem como eu continuar fazendo tudo que eu tenho que fazer, criar meus filhos, trabalhar e mais a faculdade. E, no final das contas, o que ela fala é assim, a perspectiva de melhorar de vida não está por aqui, né? Assim, eu não vou ser uma advogada de renome, eu não vou ser uma advogada que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Ela percebe materialmente que aquela viração está colocada. Uma outra interlocutora que começou a fazer enfermagem, ela desistiu para poder focar em técnico de enfermagem e eu falei assim, é aqui, né? Por ali. Então, acho que é ambíguo, né? Assim, acho que tem expectativas, às vezes, dos pais que colocam sobre as crianças, que vão ainda se formar, né? Que a educação ainda é o caminho, mas quando chega lá, né, assim, 7º, 8º, perto de formar, então pré-formados, já quebra a cara. Né? Acho que isso é bastante importante, assim. Acho que é uma boa questão. Assim, acho que eu preciso de algo para olhar mais em campo, para poder perguntar mais.
E a questão da heterogeneidade da periferia, acho que é fantástico. Eu poderia dar resposta fácil e me remeter ao livro que foi lançado pela Fundação Perseu Abramo, Periferia Cultural. Mas lá na Constituição faz uma discussão política da importância de enfatizar a diferença que existe, que as periferias são múltiplas e a força está na multiplicidade, né? Mas eu acho que a forma como você coloca a questão mostra exatamente que a questão é complicada, né? Assim, acho que todo o nosso movimento, aquilo que o Éder Sá vai descrever, né, quando os novos personagens entram em cena, eles mobilizavam aquela nomenclatura, aquele nome, periferia, como um modo de dar força daquela luta na escala nacional, inclusive, né? Quando os nacionais cantam periferia em qualquer lugar, eles estão falando de um caráter completamente homogêneo da periferia. Que aí eu acho que é uma saída muito fácil, ideológica. A periferia é múltipla força, é isso aí, né? Acho que a questão ela é super interessante. Mas o modo como eu estou tentando entender periferia, eu enfatizei aqui a questão da heterogeneidade, mas para mim está em jogo um duplo processo. Periferias, elas são heterogêneas, mas ao mesmo tempo homogêneas. Elas são sujeitas a processo de homogeneização, né? Ainda que elas não sejam exatamente a mesma coisa, e elas sejam exatamente muito diversas, né? Sei lá, você pode chamar de periferia. Na periferia a gente encontra um pedreiro autônomo, sem carteira assinada, que tem 2 carros na garagem, né? E você coloca uma mãe solteira que está vivendo de bolsa de Auxílio Brasil, quase que lado a lado, né? Só que os processos de precariedade, de precarização, não só laboral, mas precarização da vida, estão atuando nos dois, né? Então, na verdade, está atuando todo mundo. Tem a pergunta da Débora, na classe média, né? Então, eu tenderia a pensar um pouco mais por aí. Agora, a perspectiva política, eu tive esse debate semana passada com o Tiaraju. Eu acho que o Tiaraju Pablo Andréia, que é pesquisador da Unifesp, da USP, que trabalha com essa dimensão política da periferia, ele enfatiza muito isso, dimensão política que o termo periferia carrega, né? E no nosso debate, acho que a gente tem não é exatamente uma discordância, mas leituras políticas diferentes, que eu sou muito descrente, pessimista, em relação à capacidade dessa unificação do movimento de periferia, por conta dos processos que eu estou chamando aqui de individualização e dessocialização, né? O que eu quero dizer assim, isso não é inato à periferia, como eu acho que já foi, né? Acho que depende de forma de organização, né? Que meteria aí ao papo que vocês tiveram com o Gabriel Pinodar. Depende das capacidades que vão ser organizadas, que vão depender de N fatores, para que as formas políticas possam ganhar força ou perder força. Mas eu acho que não tem nada que está inato no periferia que garante essa massificação, como já teve no passado, né? Quando o movimento de reforma urbana não consegue levar lá não sei quantos milhões de assinatura para poder conseguir incluir o capítulo de política urbana na Constituição Federal, é exemplo dessa força, mas que ela se esvaiu. Na minha avaliação, ela se esvaiu. O Tiaraju discorda de mim. Acho que, enfim, é uma questão ainda em aberto, né? E aí acho que vai a questão da Débora, né? Eu gosto muito do José Saramago, que acho que era na época do lançamento do ensaio sobre a cegueira, que perguntava, mas Saramago, você é muito pessimista. Não, não sou pessimista. É um mundo tão aberto, eu sou realista, né? Enfim, eu acho que faz muito sentido, assim. Então... Não, eu concordo. Não, mas eu também sou. Os meus alunos, um aluno de segundo período, tadinho, ele estava tendo uma coisa. Professor, eu adoro suas aulas, mas todas as aulas que eu saio triste. Pô, mas pelo menos sai triste junto. Eu acho que já é uma coisa importantíssima, sabe? A gente dá uma coesão. Isso já é importantíssimo. Que bom, eu também estou triste. E você falou, eu acho que isso é muito interessante. Assim, a percepção das pessoas sobre isso é assim. Eu acho que, com exceção desses lutadores nostálgicos, remetendo aí o trabalho do Matthew Richmond, é geral. Essa sensação de desalento, de capitulação, de resignação, de frustração, assim, inclusive política. Ou adere ao discurso feminino, mas também assim, é uma adesão que ela é fugaz também. Adere, vai acabar com tudo que está aí, mas isso também não rende muito, né?
mas, sobretudo, essa condição meio de marasmo, meio de indiferença, né? Eu acho que isso está muito colocado. E aí, eu vou pular a questão da classe média para contar nela, porque acho que isso conecta com a percepção que as pessoas têm em relação ao Estado, né? Em 2013, eu participei como militante de uma ocupação que essa ocupação fez do posto de saúde para poder ser atendido, né? Para poder ser atendido pelo posto. Como eles não tinham CEP, eles não podiam se cadastrar, e aí, enfim, vocês sabem da situação que isso cria, né? E agora, esse é o horizonte deles, sabe? Assim, antes você tinha todo o discurso, a gente está sendo ocupando aqui agora para reivindicar depois o nosso novo centro de saúde dentro da nossa ocupação e tudo mais. E agora o horizonte é esse. Já conquistando, já está ali, sabe? Eu acho que é uma frustração muito grande porque o Estado pode entregar, o Estado entrega efetivamente, né? O Estado, quando ele tem uma desconfiança muito grande. Essa liderança que eu comentei, ela está no processo de priorização fundiária, ela usa a metáfora do casamento com a prefeitura, porque os nossos interesses convergem, ela diz assim, mas ela sempre fala assim, mas a qualquer momento esse casamento pode acabar. Depende de vocês, né? Assim, então, acho que tem uma tensão colocada em relação ao Estado, né? Que vem dessa frustração histórica. Porque o Estado, quando ele aparece lá, e um dos casos que marcou a nossa pesquisa, é que 4 jovens estavam comemorando o primeiro salário de um deles, a polícia fuzilou eles que estavam no carro estavam andando, 4 jovens, sei lá, estavam tomando maconha, qualquer coisa do tipo, mas a polícia fuzilou, né? Então, quando o Estado chega desse tipo, né? Muito violento. E, por outro lado, a presença do mundo do crime prestando algum tipo de assistência, algum tipo de política, né? Claro, política com várias aspas aqui, né? Não é nenhum tipo de elogio que eu quero fazer aqui do mundo do crime, longe disso, né? Mas, por exemplo, uma das entrevistadas, eu nunca consegui elaborar isso, mas ela conta que o marido era alcoólatra, espancava ela, estuprava ela. Um dia que ela, enfim, teve uma crise de ciúme, trancou ela no barraco, colocou fogo no barraco dela. Passar para o Tanã, depois para isso. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Thiago. Agradecer pela palestra. A gente já dialogou lá no segundo, em alguma medida, mais sobre teoria de legalismos. Eu não vou retomar isso, porque acho que já está bem debatido a diferença entre Minas e Rio de Janeiro, né, em termos de periferia. Minha primeira questão, acho que você terminou falando sobre ela, e eu ia tentar fazer uma articulação entre esse livro que você está lançando hoje e a condição periférica. E é um pouco esse fio condutor que perpassa os 3 livros, que são as transformações do capitalismo mundial, os rebatimentos no Brasil, especificamente como tem uma incompletude do mercado de trabalho formal no Brasil, essa dissolução dos laços sociais mediados pelo valor, e como isso tem se materializado nas formas de reprodução social. Acho que você terminou falando bem para a Débora, então vou me deter a isso. Vou me deter a outras 2 questões que eu fiquei pensando. Uma, vou retomar aqui um ensaio Paulo Arantes, que a gente, enfim, eu gosto bastante, o Brandão também, a gente vive conversando sobre, que é o Salebolu, né? Uma janela sobre o pior trabalho da história. Ele fala sobre o Holocausto e os trabalhadores, né? E ele conta um pouco com a Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. Ele fala que, bom, para a engrenagem girar, era pelo trabalho. Tinha pela lógica do trabalho, estrutural e estruturante. E eu fico pensando nesses trabalhos de merda hoje, nessas vagas arrombadas, no próprio tráfico, nas diversas formas de viração mais ilegais, mais criminosas, mas ao mesmo tempo eu me questiono se a lógica do trabalho ainda é a mesma, por uma questão geracional, das periferias hoje não vivenciarem aquilo de o pai trabalhava numa indústria, o tio trabalhava numa indústria, o filho trabalha numa indústria, está todo mundo mais ou menos circunscrito a essa dinâmica.
e já é uma juventude que cresce sem estar com esse signo do trabalho ali nessa dinâmica contextual. Então, assim, em que medida esse ensaio do Paulo Arantes pode nos ajudar a pensar? Será que é o trabalho ou será que é só o dinheiro? Né? Para dialogar também com o Robert Ford. E a outra questão, assim, é uma certa provocação, uma reflexão que eu fico a partir do trabalho de campo também. Será que Beth não tem um certo preconceito da classe média, da gente, da academia, por ser um jogo muito popular, assim como é o jogo do bicho? Porque acompanhando alguns companheiros de campo, alguns interlocutores, eu percebo que ninguém usa isso como algo estrutural de sua vida. As pessoas, é quase como um lazer. Não estou negando que isso pode desvincular para um lado mais do vício, algo que pode destruir família. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a mídia e só vejo a mídia falando: tem tantos milhões de pessoas viciadas em jogos, isso está destruindo as famílias, estão usando o dinheiro do governo para jogar. E a realidade com que eu dialogo com as pessoas não parece isso. Então, assim, eu te questiono, será que é uma forma de produção social de fato? Ou será que é um lazer? Ou será que é uma combinação disso tudo? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. É isso. Boa tarde a todos e todas. Bem bastante. Pode falar. Pode falar. Vamos lá. Eu estava andando na rua esses dias, eu estava passando com o meu cachorro. E aí, sábado de manhã, geralmente tem umas pessoas que ficam pontos estratégicos da cidade, assim, do bairro, e aí eles nos abordam para falar da palavra da Igreja de Testemunho de Jeová. E aí, geralmente, quando são duas mulheres, eu falo assim: não, eles discordam, eles falam sobre marxismo, não sei o quê. Essa religião também, um dia já foi contra-hegemônica, né? Porque foi contra a Igreja Católica, foi um negócio lá do protestantismo, enfim. Mas aí da última vez que eu estava na rua, estava com o meu cachorro, assim, no telefone, no Instagram, fazendo vários vídeos. E aí um senhor me abordou e falou assim: eu quero falar sobre a palavra de Jesus, não sei o quê. E começou a falar para o meu pastor, mas como assim para mim? Porque isso tem a ver com a questão que você falou do neopentecostalismo e a questão dos evangélicos, né? Você gosta da cidade? Você não gostaria de viver num lugar verde? Você não gostaria de estar na cachoeira? Eu fiz várias perguntas assim, aí eu comecei a imaginar Mauá, assim, de Mauá, e aí eu olho assim para a cidade e realmente, poxa, a materialidade da vida ambiental também impacta na como a gente formula o mundo, né? E aí a forma como aquele homem veio falar comigo e falar da questão ambiental, fez eu ficar assim, olhando para ele e eu não falei nada, né? Eu fico dois homens, né? Mas eu fiquei pensando se isso não tem a ver com o que você falou assim, a materialidade da vida, a condição material de reprodução faz com que as pessoas se vistam também, se armem para a vida, né? E aí a pergunta que eu tenho é se essa materialidade ambiental, ela também não produz na gente essas armaduras, e se na sua pesquisa, quando você foi a campo, e aliás, eu achei bem interessante o família, a sobrevivência, claro, isso é muito necessário. Mas é questão também de momentos de prazer, de contemplação. Existem essas resistências que também estão em diálogo com a caracterização ambiental.
Eu falo de pessoas que estão inseridas. Né? Boa tarde a todos. Thiago, um prazer por mim. Ao mesmo tempo, assim como a gente é da aula grandão, um pouco de taquicardia, mas acho que faz tempo movimento. Você trouxe um pouco dessa coisa da periferia, eu acho que o Marcelo trouxe um ponto importante sobre a questão das identidades da periferia. Nós falamos isso, mas eu queria trazer as identidades para fazer uma provocação e um pouco para articular uma fala que ela colocou ali, que é essa questão dos movimentos, né? A Débora também trouxe a questão da coesão, e eu acho que é uma das coisas que a gente debate, não, a gente também discute isso, que cada vez mais a gente vê rompendo e se sendo destruída a coesão social, né? E essa forma de trabalho é uma expressão disso, e perguntar como que o debate, né, como você vê, como você poderia trazer para a gente a questão do debate da identidade dentro dessa perspectiva, porque eu faço parte de um pesquisa aqui que a gente debate em relação a essa identidade, e a gente já identifica, né, que nas diversidades brasileiras a gente tem um padrão de distribuição racial, racializada, né, e uma relação com a periferia, e que é muito depois a gente está falando de cidades que não são cidades escravistas, mas que produzem essa infraestrutura, no caso de Belo Horizonte. Então, eu tenho uma periferia negra, e ao mesmo tempo, em contraposição, eu tenho uma identidade que mobiliza os sujeitos hoje, eu falo para o jovem e militante, que não se reconhece hoje menos enquanto classe, não que eu no meu talento desvio de uma tradição de formação na universidade marxista, mas hoje a gente se identifica muito mais a partir de demandas da identidade de gênero, sexualidade e raça, do que a classe em si, né? Acho que aí tem uma questão, né? A classe, para além da condição histórica, ela perdeu essa dimensão da identidade das pessoas. E aí, enfim, eu tenho jovens que se identificam racialmente, mas a gente faz esse movimento de tentar puxar para, olha, o debate de identidade é uma questão estrutural, né? Quem interface isso. E aí, como que eu estou fazendo esse debate? Eu queria saber um pouco mais dessa pesquisa, como isso tem sido feito, porque os jovens, né? Só que ao mesmo tempo a gente enfrenta da mesma forma que a gente vê essa fragmentação do trabalhador, a gente vê na juventude também um jovem que quer andar esteticamente arrumado, assim como qualquer outro na periferia, e tendo no Black Money uma saída, né? Aquela coisa que eu sempre no debate da favela venceu. Eu acho que em BH, né? A galera do de fora, mas eu também botar primeiro, a galera do MPG, né? Das montagens, da galera BH é nós, tem muito isso. E porque é isso, né? A gente quer ser visto, mas ao mesmo tempo, olha, a favela não venceu e não vai vencer sozinho. Então, se eu pudesse trazer um pouco dessa dimensão da identidade da periferia, como é que você está mobilizando isso? Como é que você enxerga isso? Qual é o seu nome? Alder. Bom, Thiago, te agradecer de novo, agora já tenho te ouvido, né? Agradecer agora pelas minhocas da cabeça, né? A possibilidade de pensar várias coisas que perpassam esse tempo presente. Acho que tem muita coisa acontecendo. Acho que sua pesquisa toca em vários aspectos, né? Em várias das questões que tem nos atravessado nesse tempo. Mas, enfim, vou fazer uma pergunta simples, tá? Não vou abrir grandes questões, não. Mas eu queria entender um pouco como é que uma possível discussão geracional, né, estaria dentro do seu trabalho. Em que sentido, né? A gente tem falado, você falou de um repertório aí de estratégias, né, de reprodução social, em alguma medida, né, você menciona muito a questão dos jovens, da juventude, o quanto isso tem impactado os jovens e na juventude, que é quem está ingressando no mercado de trabalho, que é quem se frustra porque não consegue, né, ingressar, ou está na idade, né, pessoa ativa, mas não consegue ingressar no mercado formal. E, ao mesmo tempo, a questão do progresso, isso comparativamente com algum momento anterior. E aí eu fico pensando, quando a gente vê os relatos, né, década de 80, no momento, no contexto de mobilizações políticas, o que era periferia naquele momento. Várias dessas estratégias, aí fica quase que uma pequena provocação, mais para a gente pensar, me parece que várias dessas estratégias de reprodução estavam lá
né, que estavam em outros momentos, ou sempre fizeram parte das nossas periferias, em alguma medida. A ideia de viração, para mim, ela não me parece muito novidade para a periferia. Talvez mais novidade no sentido amplo que ela possa ter na sociedade de hoje, né, dadas as mudanças do mercado de trabalho. Mas para caracterizar a periferia, nem tanto. Então, o que teria realmente de novo em termos de estratégias, entendendo que tem coisa mais ampla disso, né? Quem leu, quem viveu periferia da década de 80, né, pelo menos no Rio de Janeiro, né, o Tigrinho é o jogo do bicho da década de 80, é quase que a mesma relação estabelecida, né, na possibilidade de um banho pequeno, a ideia de viração, né, de um emprego de um rico, os termos, né, que os antigos usam é porque isso já existia de uma maneira nesse sentido. A ideia de geração suscitada do seu trabalho de uma maneira. Bom, obrigado. Começar com o que o Canana levantou, ok, isso, você está satisfeito com a resposta. E belíssima lembrança desse ensaio do Paulo, porque é um ensaio que mexeu muito comigo quando eu li pela primeira vez também. Né? Assim, acho que é um trabalho sujo, a expressão que ele mobiliza, né? Para poder falar do colaboracionismo, né? Dos próprios judeus, dos campos de concentração, né? Assim, que o Primo Levi, que foi um desses colaboracionistas, vai discutir, e depois como é que chama, gente? O Christophe Dejoux vai mobilizar, né? E eu acho que o que o Paulo descobre ali é o que ele elabora, não está nesse ensaio, mas ele elabora uma palestra que ele deu sobre o ensaio lá em Belo Horizonte, que chama de centralidade negativa do trabalho, né? É uma palavra que eu peguei, uma expressão que eu peguei e comecei a usar, tentando desenvolver isso, para poder refletir o trabalho, pelo menos como o Paulo entende, como eu estou tentando entender a partir dele, não é uma categoria de formação do ser social propriamente humano, né? Mas é um lugar da violência, um lugar da desumanização, né? Tem gente que vai atribuir isso desde o Marx. Eu acho que a obra do Marx é muito mais ambígua do que a gente gostaria. Acho que a gente precisa do argumento de validade, já está no Marx, e, portanto, está certo, né? Assim, acho que basta pensar junto, né? Assim, acho que ajuda por esse caminho, né? Mas, se eu entendi sua pergunta, você está pensando assim, essa lógica do trabalho, essa centralidade negativa do trabalho, não é ela que continua organizando ou é outra coisa, né? E eu pensei, assim, tem aquele filme, né? Eles não usam black tie, né? Você deve ter visto, acho que mostra muito bem aí que tem uma periferia organizada pelo trabalho, né? E um colega da USP, o Daniel Giavarotti, ele defendeu uma tese que chama Eles Não Usam Macacão, que é uma espécie de brincadeira por esse tipo, né? Exatamente para poder descrever a crise do trabalho que acontece nas periferias, e sem necessariamente discordar da formulação do Paulo, da centralidade negativa do trabalho e da pertinência do trabalho sujo. O que eu acho que o Giavarotti aponta nesse texto, que eu tento desenvolver aqui nesse novo livro, é tentar pensar processos sociais de reprodução social que já não estão mais dentro da forma do trabalho, mas cumprem uma função muito parecida com o trabalho, inclusive desgraceira, que é sobreviver no mundo. Então, assim, o que o trabalho tem de pior está contido nessas formas de reprodução social, né? Que é o controle do tempo, as formas de alienação, as formas de violência, de exploração, né? Tá tudo isso aí, mas não é exatamente trabalho. Trabalho no sentido assalariado, trabalho exatamente produtivo, nos termos do Marx, né? De valor, exatamente. Então, acho que daria para poder conjugar as duas perspectivas, né? Acho que o trabalho de merda, o trabalho da combate, o trabalho sujo do Paulo continua valendo, lado a lado com essas reproduções sociais que reproduzem a desgraceira geral da sociedade, de alguma maneira, por assim. E sobre a questão das BES, de fato, eu acho que tem uma mobilização, sobretudo quando sai aquela pesquisa, né? Assim, cada R$5 do Bolsa Família, R$1 vai para as BES. Acho que todo mundo com meio de cabelo de pé, né? Sobretudo uma esquerda e academia esclarecida, né? Assim, mas e aí, o que a gente vai fazer? O governo, acho que está avançando essa proposta, né? Assim, que dinheiro do Bolsa Família não pode ir para
para as bets, bloquear os pontos que recebem Bolsa Família, que elas não possam se cadastrar nos sites. Enfim, acho que a questão não é essa. Né? Assim, o que eu estou pensando a partir, sobretudo de algumas conversas, é muito pontual aí no campo, que eu estou encontrando, é que as bets, o dinheiro que se consegue nas bets, ou que se espera conseguir nas bets, cumpre uma função doméstica. Né? É isso, eu vou comprar, pagar uma conta de luz que está atrasada, vou colocar gasolina na moto, sem precisar tirar do que seria meu salário de entregador de iFood. Né? Então, acho que tem uma espécie de expectativa desse dinheiro que cumpre um papel de contribuição social. Né? Mas eu acho que sem querer, tentando evitar ao máximo essa moralização, que acho que não ajuda em nada a compreender o problema. Né? Bom, Elisa, super interessante essa questão, porque recentemente eu li um texto do um etnógrafo, ele é argentino, mas dá aula na Universidade de Texas, chamado Javier Rayuero, coisas que eu aprendi sobre, coisas que eu aprendi como etnógrafo ao fazer pesquisa com os povos urbanos. É uma coisa assim, o título do texto dele está publicado em português, e um dos pontos que ele vai ressaltar é o que ele chama de degradação ambiental, super interessante. Então, geralmente, nesses lugares onde os povos moram, são lugares que têm contaminação, que o conforto técnico é inexistente ou muito precário, e ele tenta ressaltar os aspectos ambientais na reprodução ou na vida cotidiana do que ele chama de povos urbanos. Né? E uma das coisas que eu acho que dá para poder extrair do trabalho dele é como que essas condições de vida elas contribuem radicalmente para uma experiência de fim de mundo. Né? Acho que aqui no Rio de Janeiro esse debate apareceu muito fortemente. Como é que é o Brandão aqui? Estava me contando do ar-condicionado, que está funcionando. Enfim, é a mesma coisa. O nosso funcionou durante um tempo, mas tinha que colocar uma lata de lixo debaixo dele que ele pingava. Agora ele tem isso. Quando teve as ondas de calor aqui no Rio, acho que teve um debate muito legal que vem ancorado aquilo que o Albert ressaltou, né, assim, a questão de raça, na discussão sobre o racismo ambiental. Né? Então, Rio de Janeiro, 50 graus, aí mostra a foto da praia. Mas será que são as pessoas que estão na praia que estão sofrendo mais ou o pessoal com teor de amianto, né, uma densidade enorme, que estão lidando com isso? E a experiência, eu imagino, de ficar nos 50 graus debaixo de uma telha de amianto deve ser uma experiência de inferno, literalmente. E aí você entende quando o cara vai te perguntar, você não queria estar numa cachoeira, numa área verde, porque isso é o inferno que a gente está vivendo aqui. Né? Literalmente. Né? Então, acho que isso é uma material muito grande. O texto desse Javier Rayuero é muito legal, acho que vale muito a pena olhar. Esse textinho é quase que um projeto de pesquisa. O texto foi publicado em 2012, eu não conhecia. Mas depois ele vai desdobrando isso em vários livros depois, então eu imagino que tem algumas reflexões mais organizadas sobre esse assunto do que esse texto, mas vai poder procurar. E, pois a resistência ela está sempre muito localizada, pelo menos do modo que eu estou encontrando, nesses movimentos sociais que têm uma dificuldade muito grande de renovação. E aí eu diria que a resistência também tem uma dificuldade muito grande de prosperar, de alguma maneira. Pelo menos que eu estou encontrando então, por enquanto, sabe? Não sei, assim, me parece sempre uma resistência meio emergencial, né? Não se imagina um outro mundo. Acho que a capacidade de imaginar um outro mundo ficou a cargo de outros evangélicos ou interesses de direita. Né? É sempre uma resistência à esquerda, me parece que é uma resistência meio tapa-buraco, meio band-aid. Né? Basta ver, né? O que foi a única campanha política que me deu gastrite, que estava comentando. Né? O bolsonarismo prometia uma nova era. O que era uma nova era? Né? Uma revolução. O Bolsonaro falou no primeiro jantar que ele teve no governo Trump, ele falou assim, a revolução que estamos vivendo. É um tipo do Brasil catástrofe, né? Um desvio da frase do Bolsonaro. E a gente colocando vocês junto comigo, né? Essa esquerda. Não sei. E a gente prometia o quê? Make Brazil 2003 again. Né? Faça o Brasil 2003 novamente. Né? Vamos voltar no Lula de novo. Né? É a política de retrovisor, né? A gente faz política olhando o retrovisor. E aí a gente não consegue prometer nada de novo. Né? Nada de novo, a não ser criar as condições que criaram o bolsonarismo. Olha só que racionalidade que é isso. Então, enfim, acho que isso diz muito sobre a mente política que a gente tem hoje, que as periferias ajudam a entender isso, eu acho, sabe?
Então, quando eu faço pesquisa, acho que é entender, né, assim, não entender exatamente, mas a olhar para esse cenário que estou olhando na periferia me ajuda a entender o cenário político também, sabe? Albert, a questão de raça é fundamental, né? Assim, acho que a gente não consegue entender o Brasil sem lembrar que o Brasil foi o ponto que mais recebeu pessoas escravizadas da África por mais tempo, né? Isso deixa marcas indeléveis assim, na nossa formação social, nosso tecido social. E em campo, eu vejo, sobretudo nos territórios onde tem maior vulnerabilidade social, que isso aparelha, esse discurso, não esse discurso, mas assim, essa ideia, essa identidade, ela aparece como um amálgama, onde nenhum outro amálgama parecia funcionar, né? Então, uma das interlocutoras, que é uma liderança de ocupação, uma mulher incrível, né, que é essa que eu contei, que ela começou a fazer direito e desistiu de fazer direito, uma mulher preta de periferia, mãe solteira. Ela fala, ó, os pretos aqui são foda, é a gente que segura essa cidade, é a gente que sustenta tudo isso, e a gente está resistindo, e esse discurso dá um certo amálgama, né? Funciona. Mas, ao mesmo tempo, lado a lado, dá processos, que chamou aí o Black Money, né? Assim, são processos do que, eu acho que a melhor descrição que eu vi disso até agora está no Henrique Costa, não sei se você conhece, que ele vai descrever os empreendedorismos populares de São Paulo, e ele vai falar como que esse empreendedorismo de nicho ganhou uma força tremenda em São Paulo. E em Belo Horizonte é a mesma coisa, você descreveu melhor do que eu poderia esse cenário lá. Então, acho que é lado a lado. E isso é uma habilidade super forte que a gente tem que dar conta de tentar entender, né, e tirar consequências disso. Felipe, acho que a discussão geracional ela é fundamental, né? Fundamental. No livro, eu tento dar conta disso, comentando dois casos etnográficos. Um que eu chamo de Geraldo, né? O Geraldo, ele já é aposentado, ele abriu uma mecânica na casa dele agora, ele vive, né, dessa mecânica, mas também com a sua aposentadoria, que é o piso. Só que eu concordo contigo que essas categorias elas não têm uma novidade sociológica, né? Eu acho que aonde tem novidade aqui é o que é o organizador das expectativas das pessoas, né? Para o Geraldo, quando ele migra da Bahia para Belo Horizonte, e ele migra várias vezes dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, o organizador da vida dele era dado pelo trabalho. Na narrativa, na entrevista que eu fiz com ele, ele falou, não, porque eu fui buscar trabalho, aí eu mudei de casa por conta do trabalho, mesmo sendo um trabalho totalmente precário, ele ganhava super mal, era um trabalho com rotatividade muito grande, nos anos 80 isso. Né? Então ele pingava de lá para cá, jogava, mas o tempo todo é o trabalho que organiza a narrativa dele. E o outro jovem que eu entrevistei, aí sim, um jovem, ele tem 24, 26 anos, né? Que eu chamei de Douglas, ele formou no ensino médio e conseguiu trabalho. A única vez que ele fala trabalho na entrevista é nesse momento. Assim, eu trabalhava de caixa no supermercado. Aí ele é demitido numa certa altura, aí quando ele fala que as pessoas, ele trabalhou no Uber, ele fala rodada de Uber. Ele não usa a palavra trabalho para poder descrever, rodada de Uber. Rodando de Uber, ele trabalhava de 12 a 16 horas por dia no carro do pai. E aí, para poder desestressar, segundo ele ia no baile funk da área. Os meninos do corre eram colegas de sala dele, de escolinha e tudo. Ele começa a rodar com droga, fazendo ligação. Ele cai numa blitz e é preso. E agora, aí o pai vende o carro dele. O pai paga um advogado, faz o habeas corpus, consegue soltar ele, né, respondendo liberdade agora, com tornozeleira eletrônica. E ele fala que agora ele ganha a vida no Lava Jato, ele não fala trabalho de novo, no Lava Jato de um amigo. Então ele lava carro aos finais de semana, agora que ele consegue, e o sonho dele agora é ser músico, é ser um MC. Né? E aí, o que eu estou querendo ressaltar com isso é que organiza as suas narrativas. Né? O geral o tempo todo falando de trabalho, e o Douglas ele tem que mobilizar outras palavras, outros significantes para poder dar conta de uma viração que poderia ser até parecida com o do geral, mas ele já não percebe isso como trabalho, é outra coisa, exatamente. Né? Então, eu diria que a mudança geracional é uma mudança de expectativas, né, em relação a essa amálgama do trabalho. Bem, já
aproveitando que o Thiago tem um outro evento, talvez você queira falar um outro evento, o que quiser, e no outro evento que está indo. Não sei se é aberto, mas você poderia talvez falar também, acho que a maioria do grupo vai para Pernambuco, você falou que você vai fazer, apresentar. Ótimo, obrigado. Bom, agora às 18 horas eu vou para o Instituto de Psicologia, a convite do professor Fernando Gastal. A gente já tem uma troca já há algum tempo, a gente troca alguns textos, e-mails, participa de algumas atividades dele, e é um debate sobre o Brasil Catástrofe, né? Porque eu lancei o Brasil Catástrofe em dezembro de 23, e ele em fevereiro de 24 ele lançou um livrinho sobre as ruínas do Brasil. Então a gente viu que tinha uma convergência muito grande, a gente queria fazer essa conversa. Ano passado eu ia vir aqui para o Rio, mas a Azul não quis que eu viesse e fez overbook, eu fiquei de fora, enfim, aí não rolou, mas agora vai ser possível. Então vai ser lá 18 horas no Instituto de Psicologia. E lá no Enampu, eu vou participar de uma sessão temática, que agora eu não lembro qual que é, eu acho que é a 7.4, se não me engano, mas eu tirei do inconsciente, que eu posso estar errado, que é um texto com uma aluna de iniciação científica sobre as mudanças de casa que a gente foi encontrando entre os nossos interlocutores. Porque eles trocam muito de casa, inclusive troca de casa, né? Assim, eu troco a minha casa, a sua casa, mais uma moto. E troca, né? E isso vai acontecendo. Então, a gente está muito curioso com isso, escrevendo um texto sem grandes conclusões, mas tentando narrar esse processo, né? E vou participar de uma sessão livre junto com a Elisa Favero Verde, lá da USP, o Danilo Volosco, lá da Geografia também de Curitiba, o Henrique Costa, que eu comentei aqui agora, que está fazendo pós-doc no SEBRAP, e a Isadora Guerreiro, da FAUSP, né? E pensando a reprodução da vida e a produção do espaço em territórios periféricos. Né? Eu acho que é um pouco essa discussão que a gente já está travando aqui. Então, se a gente quiser continuar a conversa, vai ser um prazer. Bom, além disso, eu estou com alguns livros aqui do Periferias, e é de distribuição gratuita por conta desse edital, mas certamente não vai dar para todo mundo, mas enfim, a gente pode pensar um melhor modo de distribuir, se é sorteio, se é de interesse, a gente dá conta. Não, às vezes deixar um de cada laboratório. Isso é ele curta, né? Na biblioteca. Então, Passa a política Então, dado aí o tempo que o Thiago tem que dar para o evento, queria agradecer imensamente, né, a disposição do Thiago, esperar que possamos continuar aqui, né, diálogo sempre com você. Então, muito obrigado. eu agradeço a todo mundo. Obrigado.